Fala Cremildo, fala Cremilda, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Clóvis e hoje nós vamos falar sobre os tipos de sujeitos. Bom, na verdade nós vamos falar um pouco aí qual é a diferença entre sujeito e predicado e, claro, como encontrá-los na aula, né? Então, vamos começar aí falando um pouquinho da diferença. Sujeito. O que é o sujeito, afinal, professor? Sujeito é aquilo que se fala. Como assim? Dá uma olhadinha nessa frase. Pesquisadores descobriram os fósseis. Quem descobriu os fósseis? Sim, os pesquisadores. Então, ele é o sujeito. Quer saber quem é o sujeito? Faz a pergunta para o verbo. Verbo, quem descobriram os fósseis? Os pesquisadores. Pronto, matou a charada, descobriu o sujeito. O que vem depois do verbo é o meu complemento. Ele complementa esse verbo. Vamos dar mais uma olhadinha aí. Sujeito e predicado. Os arqueólogos mais experientes descobriram os fósseis. Agora não é qualquer arqueólogo, né? Agora são os mais experientes. Vamos fazer de novo a pergunta? Bom, quem descobriu os fósseis? Os arqueólogos mais experientes. Portanto, esse é o meu sujeito. O que sobrou na frase? O predicado. Muito fácil, fala a verdade, galera. Nunca vi uma aula tão fácil que nem essa. Então, sujeito, você faz a pergunta quem para o verbo. E o predicado é o que vem do verbo em diante. Mais um exemplo aí para ficar facinho para você aprender. Predicado. O que se fala do verbo. Dá uma olhada nesse exemplo, hein? As pedras gigantes rolaram pelo buraco. Agora muda a pergunta. O que aconteceu com as pedras gigantes? Rolaram pelo buraco. Pronto, achou o predicado. Mas é muito fácil. Você com medo de errar isso? Ah, não dá, né? Agora a gente vai dar nome aos bois, aos galos e às galinhas. Tipos de sujeitos. Existem vários tipos de sujeito da oração. De acordo com como ele aparece na oração, o que acontece, a gente vai classificá-lo. Vamos dar uma olhadinha aí. Primeiro vamos pensar nessa pergunta da professora. Quem é o sujeito da oração? O eleitor confia na honestidade dos políticos. Ah, professor, só pode ser um idiota. Bom, se você for pensar no sentido da frase, realmente. Mas na frase, o eleitor confia na honestidade dos políticos? Vamos lembrar quem confia na honestidade dos políticos? Ah, o eleitor? Portanto, ele é o sujeito. Mas vamos dar uma olhadinha nos nomes que nós vamos ter lá. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e oração sem sujeito. Então vamos para o primeiro? Sujeito simples. Bom, o nome já fala, é o mais simples de todos. É mesmo, é? E por que ele é simples? Porque ele possui apenas um núcleo. Quando eu falo de apenas um núcleo, eu estou falando do substantivo que está girando em torno, todas as palavras giram em torno dele. Vamos dar uma olhadinha? A casa pegou fogo. Faça a pergunta, quem pegou fogo? A casa, um sujeito. Casa, substantivo, núcleo. Olha o próximo caso. O aluno recebeu o prêmio. Quem recebeu o prêmio? O aluno, meu sujeito. Núcleo, aluno. Então, muito fácil, apenas um núcleo, sujeito simples. Ele pode aparecer como o próprio substantivo, às vezes pode aparecer o sujeito como um pronome. Eu recebi o prêmio. Pronto. Eu tenho um sujeito simples. Vamos olhar o próximo, vai ficar mais fácil você entender a diferença. Sujeito composto. Bom, quando fala de sujeito composto, não é que o cara é dono de posto de gasolina, né? Não vai pensar isso, pelo amor de Não me diga! Deus. É que nós estamos falando de um sujeito que tem dois núcleos ou mais. Como assim, professor? Dois núcleos ou mais? Olha só. A casa e o carro pegaram fogo. Se eu perguntar quem pegou fogo, é a casa só? Não. É só o carro? Não. A casa e o carro. Sujeito composto. Olha lá. Sujeito, a casa e o carro. Primeiro núcleo, casa. Segundo núcleo, carro. Já começou a pegar o esquema, né? Facinho. Olha a próxima. O aluno e o professor receberam o prêmio. Quem recebeu o prêmio? O aluno, um núcleo. O professor, outro núcleo. Sujeito composto. E na última, o Matheus, o Fabiano e o Rogério trabalham na mesma escola. Eu tenho 3 núcleos: Matheus, Fabiano e Rogério.
Pronto, gente, se achou que era difícil, agora descobriu que é muito fácil. Uma dica importante aqui é que o sujeito composto, ele é separado muitas vezes pelo conectivo e ou por vírgulas. Então, se eu tenho 3, por exemplo, como no caso do Matheus, o Fabiano e o Rogério, eu vou separar os elementos por vírgula e o último elemento eu coloco o ezinho ali para indicar que aquele é o último da minha lista, tá bom? Muito fácil mesmo. Bom, se esse era fácil, agora vamos um pouquinho mais difícil, né? Vamos melhorar o nível aí. Sujeito oculto. Bom, sujeito oculto é quando eu tenho um sujeito que não aparece na frase. Mas você sabe quem é, você consegue reconhecer. Tá lá. Não tá escrito, mas tá lá. Você sabe que tá lá. Quer ver um exemplo? Trabalho aqui na escola. Bom, se eu perguntar quem trabalha aqui na escola? Eu, mas tá escrito quem trabalha aqui na escola? Não. Quem trabalha aqui na escola? Eu. Eu trabalho aqui na escola, mas não tenho eu escrito na frase. Portanto, o que eu tenho é um sujeito oculto. Outro exemplo, recebemos o prêmio essa semana. Quem recebeu o prêmio essa semana? Quem? Nós recebemos o prêmio essa semana. Portanto, o nós não está escrito, mas eu sei que é ele. O nós não está escrito. Recebemos o prêmio essa semana. Pelo verbo eu sei que é nós. Isso é o sujeito oculto. Se eu tenho escrito eu, sujeito simples, mas quando eu não tenho, quando eu tiro o pronome, aí eu transformo no sujeito oculto. Muito facinho, não falei para vocês? Sujeito indeterminado. Bom, sujeito indeterminado é parecido com sujeito oculto. Tomem muito cuidado. Muita gente se confunde aí entre o sujeito indeterminado e o oculto. Então, assim, sujeito oculto ele não aparece na frase e também não dá para saber quem é, tá? Então, assim, eu não consigo adivinhar quem é o sujeito indeterminado. Por isso que ele é indeterminado. Então, vamos ver uma frase aqui, ó. Trabalharam aqui na escola. Bom, quem trabalhou aqui na escola? Sei lá, nunca nem vi. Então, não dá para saber quem é. Outra pergunta. Receberam um prêmio essa semana. Quem recebeu o prêmio? Não tá falando, não tá especificando. Por isso que é um sujeito indeterminado. Isso é muito importante quando você não quer indicar exatamente quem é a pessoa. Por exemplo, mexeram nas minhas coisas no armário. Eu não sei quem foi que mexeu. Eu não vi. Eu não sei se é um homem, se é uma mulher, se é uma criança, se é um bandido, se é um amigo meu. Alguém mexeu nas minhas coisas. Então, sujeito indeterminado é isso. Beleza, facinho? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Antes da gente ir pro próximo, aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque depois dessa aula vai ter uma aula só sobre predicado verbal. E aí eu vou especificar ali a diferença entre objeto direto e objeto indireto. Então, para você não perder a próxima aula, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa um like e um comentário especial, né? O comentário faz toda a diferença de vocês aí. Então, me ajuda pra gente ter uma aula bem bacana na próxima, tá bom? Vamos para o último. Oração sem sujeito. Bom, quando o verbo é impessoal, isto é, não tem pessoa, não concorda com nenhum outro termo na oração, nós temos uma oração sem sujeito. Mas dá para ter uma oração sem sujeito, professor? Lógico que dá. Dá uma olhadinha nisso. Havia mulheres na sala. Anoiteceu muito cedo. Em ambos os casos, o que acontece aqui? Eu não tenho alguém fazendo ação. Anoiteceu muito cedo. Quem anoiteceu? A noite. Não, gente, a noite não faz ação, não tem ação. Havia mulheres na sala. Quem faz ação? Ó, o havia indica uma quantidade de pessoas, mas não indica uma ação em si. Então, nesse caso, nós não temos um sujeito praticando ação. Não há sujeito da ação, tá bom? Falei pra você que era facinho? Gente, acabou a aula. Nem parece, né? Então, se você chegou até aqui e não deu like ainda, dá seu like e compartilha esse vídeo com os amigos. Aguardo você na próxima aula, tá bom? Grande abraço, sucesso pra nós. Beijo no coração. Fui!